O grande risco é a gente vai estimular nosso cérebro de uma forma tal que ele ainda não está preparado para administrar. E a grande questão é, para a gente evitar o nosso sofrimento, a gente tem que desenvolver a nossa habilidade de administrar. Então, quando a gente fala de ansiedade, de depressão, de burnout, tudo isso vai acontecendo na nossa vida quando a gente começa a ter dificuldade de administrar coisas que a gente deveria administrar melhor. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. Nos últimos anos, nós estamos vendo um aumento grande de pessoas com ansiedade, burnouts, crises de pânico e outras patologias mentais. Em maio desse ano saiu uma pesquisa recente em um congresso internacional que eu tive a oportunidade de participar, que falava dos desafios da área de treinamento e desenvolvimento humano no pós-pandemia. E muitas palestras deste congresso abordavam o tema das patologias mentais. Vejam alguns números interessantes do mercado norte-americano. Nos Estados Unidos, antes da pandemia, havia cerca de 23% dos empregados com sintomas de burnout. Alguns sintomas como exaustão emocional, isolamento, muito absenteísmo, sentimento de que a pessoa é ineficiente, sentimento que algo estava drenando a energia dela, sensibilidade alta a feedbacks, problemas de insônia, problemas digestivos, etc. Após a pandemia, uma nova pesquisa mostrou que esse número saltou para 67% dos empregados com algum sintoma de burnout. E estima-se que no mundo estaremos chegando a 75% dos trabalhadores com algum sintoma psicoemocional, conforme relatado. Outros sintomas também do estresse psicológico que causam problemas no nosso organismo, como aumento dos níveis de cortisol, de pressão sanguínea, diabetes tipo 2, redução da eficiência do sistema imunológico, ou seja, um momento que todos nós estamos passando de extrema dificuldade para trabalhar, para interagir, para viver nesse mundo pós-moderno. No Fórum Econômico Mundial, a inteligência emocional está sendo classificada como uma das 10 mais importantes competências comportamentais para o profissional da era pós-moderna. Então, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre saúde mental, sobre inteligência emocional, sobre mindfulness, que são a saúde mental é a base e condição primária para que todos nós estejamos bem e com nossas plenas capacidades profissionais para trabalhar no dia a dia. E, para falar sobre isso, nós temos hoje conosco um dos melhores especialistas nesta área. Ele é graduado em psicologia, possui uma vasta especialização em sua carreira, como neurociência, life coaching, psicologia positiva, desenvolvimento de competências, coaching comportamental, terapia cognitivo-comportamental. Possui mais de 20 anos de atuação no mundo corporativo, que dá o diferencial e resultado nos seus atendimentos porque ele compreende a realidade estressante das empresas. Desde 2016, fundou a Herreira Clínica de Psicologia de Serviços e Consultoria, cujo nome fantasia é Mente Funcional, onde atua mais fortemente com a terapia cognitivo-comportamental, uma linha de tratamento mais buscada na atualidade pela sua eficácia e eficiência e agilidade no tratamento. Ele é casado, pai, casado com a Ivana, pai de 2 filhos, o Alan e o Arthur, de 8 e 13 anos,
E ele tem um canal no Instagram, que é o Psicólogo Paulo Herrera, com mais de 12 mil seguidores, onde rotineiramente ele posta assuntos ligados sobre saúde mental para nossa reflexão. Pois, como ele diz, somos pensadores, e como ele designa nos seus textos e nas suas explicações. Então, sem mais delongas, com muita alegria e honra, damos as boas-vindas ao Paulo Herrera, ao nosso podcast. Prazer tê-lo conosco. Michel, muito obrigado. É um grande prazer estar aqui. É uma oportunidade muito boa, né, para falar de um assunto que eu sou apaixonado. Então, vamos lá. Muito bom. Bom, Paulo, vamos começar um pouquinho, né, sobre a divisão das eras, né? A gente teve antes de Cristo, depois de Cristo, agora a gente tem antes pandemia, depois da pandemia. Então, na sua experiência clínica, na sua experiência de consultório, primeiro, houve um aumento no número de pessoas pré e pós-pandemia com algum distúrbio psicoemocional? E se sim, né, você teria algum número que pudesse nos falar percentualmente desse tipo de aumento? Sim, Michel, foi perceptível o aumento, né? A própria Organização Mundial da Saúde, ela já coloca em termos mundiais que houve um aumento em depressão e ansiedade da ordem de 25%. Então, não seria até de se espantar se esse número não for maior no Brasil, né? A gente vive uma realidade muito complicada aqui, onde a insegurança impera, o cérebro não lida bem com insegurança, né? O cérebro busca segurança o tempo todo, a gente tem partes do nosso cérebro que estão monitorando isso o tempo todo, que a gente vai até falar sobre isso. Então, a gente percebeu um aumento. Assim, durante a pandemia, o que aconteceu? A ansiedade aumentou muito, no primeiro momento, porque a gente ficou numa situação extremamente ansiógena, né? Então, a gente não sabia direito a amplitude que ia ter, contaminação com vírus e os resultados que dariam, né? As primeiras cepas, elas eram muito complicadas, né? Porque tinha aquela coisa, você pegava o Covid, depois de 7 dias mais ou menos, é que você ia ver se você ia para um quadro gravíssimo ou não. Então, já tinha aquela tensão enorme, né? Do que poderia acontecer. Agora, com essa cepa, a gente, e com a vacinação, né? Mas a gente tem uma cepa com outras características, então a coisa mudou nesse sentido. Então, a busca como fruto da ansiedade, ela foi muito grande. Pós-pandemia, o que a gente percebeu? Aumento de casos de depressão. Né? Então, a ansiedade continua, né? Agora por diferentes razões, mas aumentou os casos de depressão. Por quê? Porque o cenário da pandemia foi um cenário negativamente propício para a manifestação da depressão. Né? O isolamento social, a pessoa deixar de fazer atividades que antes eram importantes, né? O relacionamento com os amigos, atividades que a pessoa gostava de fazer, muitas pessoas deixaram de praticar esportes. Então, veio um efeito rebote muito significativo. Muito significativo. E nesse contexto, quando você fala que né, a depressão, né, está ligada, por exemplo, um dos fatores ao isolamento, como que a gente pode, então, justificar, talvez até por falta de conhecimento das pessoas, mas enfim, ou por comodismo, mas o que a gente vê hoje no mercado, as pessoas, algumas, né, tendo a postura de não querer voltar para o escritório. E eu não digo nem sobre o aspecto de voltar ao escritório todos os dias, porque eu acho que a realidade econômica até mostrou que o sistema híbrido tem as suas vantagens, sim, né? Tanto para a própria empresa, né, quanto para o funcionário, né? Agora,
Eu não acredito pessoalmente nos extremos. Eu não acredito no isolamento total e não acredito nessa nova realidade que vai ser 100% de volta aos escritórios como era antigamente. Porque nós vimos que há um outro meio, há um caminho do meio, né? Como justificar, então, essas pessoas que ainda mantêm essa postura de querer ficar em casa? Isso, para elas, a curto ou médio prazo, não vai ser ruim psicologicamente falando? Excelente pergunta essa sua. O que ocorre? Primeiramente, a gente tem que trazer aqui em pauta que não é todo mundo que está propenso à depressão. Tá. Né? Então, nós temos a depressão, ela tem múltiplas causas. É muito interessante, quando eu coloco ali no meu Instagram falando um pouco sobre depressão, e aí eu abordo por um aspecto, sempre vem alguém ali querer me ensinar, né? Não, mas a depressão, ela tem fatores químicos. Sim, a depressão, ela tem uma série de fatores que podem desencadeá-la. Então, nós temos fatores químicos. Hoje, a gente ainda não tem uma certeza absoluta, né, das causas da depressão. Então, você tem fatores químicos, que são as questões dos neurotransmissores, você pode ter questões endócrinas, né, endocrinológicas, por exemplo, a tireoide, se você tiver uma disfunção. Você tem questões psicossociais. Então, aquela pessoa que tem uma tendência maior a deprimir, que já passou por episódios de depressão, ou que passou por situações subsequentes aí de estresse que pôde desencadear numa depressão, elas são fortemente abaladas. Mas o que acontece? Um outro fator estressor muito grande é o translado para o trabalho. Né? Então, tem pessoas que têm que pegar aí 3, 4 conduções, né? Às vezes 3 para ir, 3 para voltar. Ou mesmo quem vai de carro, passa aquele estresse enorme no carro. Então, essas pessoas que sofrem muito com o translado, elas acabam tendo uma preferência por ficar em casa. Agora, em clínica, eu tive muitos casos de pessoas que não estavam aguentando ficar em casa. Eu atendo muitos executivos, né? E havia casos de pessoas que começavam até a pensar em mudar de trabalho, porque queriam um trabalho onde poderiam ir no presencial, ou que fosse pelo menos um sistema híbrido. Né? Então, e nem sempre as pessoas entendem o que está prejudicando a vida delas. Então, a pessoa, quando ela entra num quadro de depressão, ela fica mais quietinha, né? Então, a gente até trabalha com o que a gente chama de ativação comportamental, que é o primeira linha de tratamento que você vai implementando. A ativação comportamental é justamente promover a interação, mas a pessoa não quer. Então, a pessoa pode estar doente, precisa fazer e não quer fazer, mesmo tendo necessidade de. Então, até nesse sentido, o sistema híbrido é muito interessante, né? Porque a pessoa consegue ser atendida em diferentes aspectos, né? E falando um pouquinho sobre, já que você comentou, né, da depressão, só para a gente passar aí para o pessoal que nos ouve, né? Alguns sinais simples que a pessoa precisa se ligar que ela pode estar entrando num quadro depressivo, né? Quais são aqueles sintomas que você tem que ficar atento antes de você entrar num quadro que você não vai se enxergar mais, né? Quais são esses assim, sintomas? Bacana. A gente, quando pensa em depressão, uma das primeiras coisas que vem à mente é a tristeza. Nem sempre a pessoa pode estar com depressão e não estar, e a tristeza não ser o sintoma mais forte. Então, quais são os sintomas? Primeiramente, uma perda do sentido da vida. Só começa a sentir que a vida, que o sofrimento que ela passa não faz sentido. Ela fala, mas para que eu estou sofrendo tudo isso aqui? Ela começa a questionar a existência dela. Isso é um dos elementos. A pessoa começa a perder esperança. Ela começa a achar que ela vai ficar naquele estado negativo para sempre. E a pior consequência da perda da esperança é o suicídio.
né? O suicídio quer dizer, é uma solução definitiva para um problema temporário. Isso que a pessoa precisa entender no processo depressivo dela, né? Que a depressão, ela é tratável. E a pessoa pode melhorar muito e pode curar. Então, ela aprende técnicas para administrar a depressão. Então, a perda da esperança é um sintoma, é o primeiro que a gente analisa. Outra coisa muito importante, a perda da energia. Então, a pessoa se cansa com mais facilidade, ela tem menos disposição para fazer coisas que antes ela tinha disposição. Ela começa a se isolar, então ela deixa de fazer coisas que ela gostava. Gostava de visitar meus pais no final de semana, agora eu não tenho mais vontade de fazer aquilo. Então, a pessoa, ela perde, de fato, a energia para viver, né? E é muito complicado o processo depressivo, porque quando você está no processo depressivo, você desconecta com o futuro, com a coisa do, como eu falei, né, do você poder melhorar. A pessoa, ela sem, o próprio nome diz, né, a depressão, ela está conectada até com o próprio elemento, né, de uma baixada de humor. Agora, o que é importante entender? Você pode estar tendo esses sintomas, mas tudo vai depender do tempo que você está tendo esses sintomas. Então, a gente pode passar por momentos, e na verdade essa é a característica da vida, a gente tem uma expectativa, né? Que a vida siga um bem-estar como se fosse uma reta do bem-estar. Mas é muito mais curvas, né? Curva de descer, então às vezes você fica um pouco mais deprimido, um pouco mais triste, um pouco mais sem energia, às vezes você fica mais motivado, às vezes você chega numa ansiedade. Essa variação, ela é perfeitamente normal. Então, sentir tudo isso faz parte do processo da vida. A gente analisa o quê? O tempo e o impacto que está tendo na vida da pessoa. Então, se a pessoa percebe que ela está com esses estados negativos da depressão durante muito tempo, está começando a afetar a vida dela, aí ela tem que buscar ajuda. Né? Tem que perder o preconceito de buscar ajuda psiquiátrica, tem que perder o preconceito de buscar ajuda psicológica. Essas ajudas não são ajudas para pessoas fracas, são para pessoas que querem se cuidar. A gente acha que cabeça não faz parte do corpo, cérebro faz parte do corpo. Né? Esse é um ponto fundamental. Uma vez eu ouvi o padre Fábio de Mello, que eu gosto de ouvir os comentários dele, e ele fez um comentário nesse sentido, que as pessoas, elas têm uma certa vergonha de falar que vai no psiquiatra ou que vai no psicólogo, sendo que o cérebro é como qualquer outro órgão dentro do corpo. Então, se você tem um problema de colesterol, você vai tomar uma rosuvastatina da vida. Se você tem alguma necessidade temporária ou permanente química no cérebro, você também vai tomar um remédio. Então, ele é um órgão como qualquer outro, mas a gente tem aquele estigma, né? De que é uma pessoa louca, né? Uma pessoa pirada, uma pessoa que não tem o seu equilíbrio. Isso é muito ruim, né? Esses estigmas que a gente coloca, né? Fazem com que as pessoas muitas vezes se sintam envergonhadas e procuram ajuda, né? Exatamente. E aí é muito complicado, porque particularmente com a depressão. A depressão, ela tende a agravar na medida em que você vai vivenciando episódios depressivos. Então, se você vivencia um episódio depressivo na sua vida, não busca ajuda. Aí você melhora, porque ela é cíclica, né? Então você vai ter uma melhora natural. Aí passa algum tempo, você tem um outro episódio depressivo. Cada episódio novo depressivo que você tem, vai fazendo com que você tenha uma maior propensão a ter um outro episódio depressivo. Então a gente tem que entender, porque tudo tem uma causa. Sim. Né? Eu gosto de pensar da seguinte forma, eu sou uma pessoa espiritualista, religiosa, né? Eu sou cristão, e eu penso o seguinte, primeiro começa a afetar o teu espiritual. Se você não está cuidando bem do espiritual, começa a afetar o teu emocional. Se não cuida bem do teu emocional, começa a afetar o teu corpo. Então a gente vai recebendo diferentes mensagens e a gente tem que estar atento a essas mensagens para tomar as devidas providências. Então, quebrar esse preconceito e ir buscar ajuda é importante.
né? A ajuda, ela não é algo de alguém fraco buscando ajuda, é de alguém que precisa entender pelo que está passando, vai compreender, vai entender como é que pode melhorar e tomar as devidas providências. Você fazendo isso, você evita o próximo lapso que vai agravando o teu quadro, né? É muito legal, bacana. Para complementar esse assunto, recentemente na CNN Internacional, os americanos, 6 em cada 10 americanos, dizem que não querem voltar ao escritório de jeito algum. Uhum. Nem um dia por semana. Querem ficar em casa, né? Uhum. E é interessante porque nos Estados Unidos é o país, eu acho que junto com o Brasil, de Uhum. maior quantidade de pessoas ansiosas, né? Deprimidas e com sintomas de burnout, né? Uhum. E eu acho que o comodismo de estar em casa, porque o americano é muito cômodo, Uhum. né? Na verdade, tudo Uhum. é feito para que ele faça o mínimo esforço possível, né? Sim, Acaba sendo um backfire, né? Para ele próprio, né? E sim. ele não enxerga isso. Uhum. E nesse sentido é o que eu procuro falar, né? Para as pessoas que trabalham conosco ou para amigos. Eu vejo assim, né? As necessidades humanas, eu acho que elas nunca mudaram, né? O ser Isso. humano é um ser social, né? Então Sim. ele foi concebido para ser um ser social, Uhum. né? E isso há 2000 anos atrás ou agora. Sim. Então as coisas não mudaram. O que mudaram foram as tecnologias, os meios com os quais a gente se relaciona com o mundo, Uhum. né? E as tecnologias, elas vêm, lógico, elas têm N fatores positivos, né? Porém, eu vejo que tem um lado ruim de isolamento, Sim. né? Então, eu vejo muitos jovens com a cara no celular. Recentemente fui novamente, porque sempre que eu conto esse caso, parece que é sempre uma vez só que aconteceu, mas não. Porque às vezes que eu saio com a minha esposa para jantar fora, é impressionante quando você entra num lugar, casais, normalmente quando a gente sai em família, mas também de vez em quando a gente sai só nós dois para conversarmos, enfim. Uhum. E aí, nessas situações, a gente procura restaurantes de casais, assim, coisas mais românticas, vamos dizer Uhum. assim. E, então, tem casais, não tem família. E os casais com a cara no celular. Então, a gente fica olhando para o É isso mesmo. lado. Então, outro dia eu estava num restaurante suíço, de fondue, que é coisa mais gostosa, né? De você Uhum. bater um papo, tomar um vinho, enfim. E os casais, é um silêncio absurdo. A gente teve que falar até baixo, porque se a gente falasse alto, o cara do lado ouvia a nossa Incomoda. conversa. E todo mundo no celular. Então, a tecnologia, eu soube, né, que acho que a dependência tecnológica entrou para o CID, né? Não sei se isso é verdade ou não. Sim. Eu ouvi Sim. que a dependência tecnológica entrou para o hall das doenças comuns aí, né, de necessidade de tratamento. Eu vejo os jovens muito assim e os adultos também, né? Uhum. E isso vai isolando a gente, né, cada vez mais. E nesse sentido da tecnologia, eu queria falar um pouquinho sobre o metaverso, Uhum. né? Que assim, há 10, acho que foram 10 ou 15 anos atrás, teve lá uma tendência do Second Life. Então era um Uhum. joguinho que você Sim. criava um avatar e você andava por um mundo fictício, e se passava por um avatar. Muito bem. Acabou que eu acho que essa solução ela foi inovadora, porém no momento errado, porque há 10, 15 anos atrás, a geração que consumia esse tipo de coisa era a nossa. Uhum. E nós, a geração X, a gente não tem tanta, né? A gente prefere o mundo real, né? Sim. Para viver, né? E agora relançaram isso com o nome metaverso, né? Então, há empresas, inclusive, eu vi uma grande consultoria que no processo de integração, né,
faz com que os colaboradores criem o seu avatar, né, e façam algumas etapas do processo de integração através do avatar. Então, em vez de você ir no departamento X, conhecer a pessoa, saber o que o departamento faz pessoalmente, você entra com o seu avatar, do outro lado está outro avatar, e vocês se falam. Só que eu notei uma coisa, e aí eu queria a sua opinião. Existem duas experiências no mundo virtual, né? Uma experiência, eu fiz o mesmo, né, a mesma solução nesse congresso que eu participei, eu tive essa oportunidade, eu fiz com o óculos e com o fone, e sem o óculos e sem o fone. Então, sem o óculos e sem o fone, foi uma coisa muito chata. Lembrou lá o Second Life de 10, 15 anos atrás, porque eu estou aqui na frente do computador controlando um joguinho. Então, o meu cérebro está sabendo que é um joguinho. Né? Quando eu fiz a experiência imersiva, que foi colocar o óculos e colocar o fone, realmente, e eu me vendo ali em primeira pessoa no jogo, né, ao olhar para cima, eu estava naquele mundo, aí sim foi uma sensação diferente. Foi uma sensação de que, nossa, eu estou aqui, né? Agora, e aí a gente vê mais e mais esses jovens indo para esse mundo onde é um mundo de fantasia, é um mundo que ele pode criar o avatar que ele quiser e viver, né, aquela realidade. Para nós, psicologicamente falando, e aí uma explicação sua, técnica, para a gente entender, né? Qual que é o entendimento do nosso organismo para essas diferenças de percepção, de realidade, e qual que seria o impacto, né, real, psicologicamente falando, da pessoa começar a ter muita atividade em realidades virtuais? Perfeito. Muito bom. O que acontece? O nosso cérebro, ele não evoluiu na velocidade com que hoje a gente tem a evolução da tecnologia. Então, a gente não tem um cérebro ainda preparado para toda essa evolução que a gente vê. Então, qual que é o grande problema do cérebro? O cérebro, quando você vivencia algo e você sente prazer em alguma coisa, você tem a liberação de um neurotransmissor que é a dopamina. A gente fala tanto hoje na dopamina. Então, a dopamina, ela não é o hormônio do prazer. Ela é uma liberação de uma substância que vai te motivar a buscar mais daquilo que te deu prazer, daquilo que foi bom para você. Então, hoje a gente tem uma série de estímulos que levam ao prazer rápido, ao prazer imediato. Então, esta coisa de desacostumar, né, com o tédio é um problema. Uma coisa que eu sempre ensino meus filhos, né? Quando eles estão passando por situações ou estão decepcionados com alguma coisa ou estão com tédio, eu coloco para eles, olha, o tédio faz parte da vida, você precisa entender. A decepção, lidar com a frustração faz parte da vida. Quando a gente começa a pensar no metaverso, o metaverso potencialmente ele pode te trazer sensações que você não conseguiria ter na vida real com muita facilidade. Então, o que acontece? Eu lembro, eu vi até escutei o seu podcast, você falando disso que você vivenciou, né? Que era uma situação de um elevador que abre, e de repente você está numa situação ali que você tem um abismo na tua frente. O cérebro entende aquilo como uma realidade. Então, para o cérebro, aquilo é uma vivência real. E é uma coisa com a qual você dificilmente se depararia na tua vida real. Até porque se você soubesse de algo real que ia acontecer dessa forma, você fala, tô fora, não vou me meter nessa, né? Então, o grande risco é a gente vai estimular nosso cérebro de uma forma tal que ele ainda não está preparado para administrar. E a grande questão é, para a gente evitar o nosso sofrimento, a gente tem que desenvolver a nossa habilidade de administrar.
Então, quando a gente fala de ansiedade, de depressão, de burnout, tudo isso vai acontecendo na nossa vida quando a gente começa a ter dificuldade de administrar coisas que a gente deveria administrar melhor. Então, eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Vai acontecer, não tem jeito. A evolução vai. Né? Existe o interesse financeiro nisso, existe a facilidade que vai acontecer, os treinamentos ocorrerem virtualmente, mas vai ter impacto. Então, a gente precisa estar atento a esses impactos para que a gente se previna. E por isso que hoje o jovem, ele enfrenta uma enorme dificuldade. Por exemplo, a gente fala de efeito de pandemia, a gente pensa nesses aspectos aí da questão da ansiedade, na questão da depressão. Mas para os jovens teve um impacto enorme na escola. Por quê? Porque agora eles estão com dificuldade de retomar os estudos. Né? Os jovens, em algumas situações, estavam fazendo as provas coletivamente, coisas que não deveria acontecer, mas eles fizeram isso, né? Então, agora, quando eles têm que voltar ali, prestar atenção na aula, aprender a suportar o chato, aprender a suportar o tédio e aprender a desenvolver a habilidade dele de enxergar por que aquilo que ele está aprendendo pode ser interessante, isso é muito complexo para ele fazer comparativamente com o prazer imediato que ele tem olhando um vídeo legal no TikTok, que já alimenta o cérebro imediatamente com aquilo que o cérebro quer. Então, a gente precisa aprender a usar o cérebro a nosso favor, porque senão ele vai nos destruir. Então, a gente vai ter facilidades em alguns aspectos e a dificuldade virá através do adoecimento e da falta de capacitação que a gente terá para administrar. Entendi. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então vamos falar um pouquinho sobre o mindfulness, né? Que eu acho que é um tema muito interessante que você trabalha e que ajuda em todos esses aspectos aí que a gente falou. Então conta um pouquinho pra gente o que é, para que serve, como que se usa, como que se trata com mindfulness, quais são os benefícios. Dá a nossa aula para nós aí. Maravilha. Bom, da onde que surgiu, né, o mindfulness? Bom, um nome fortíssimo nesse universo é o Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn, ele é um médico da Universidade de Massachusetts, né? E ele estudou muito isso, trazendo então da filosofia oriental uma forma de meditação que poderia ser aplicada para a nossa realidade, que ele chamou de mindfulness, que a gente traduz como atenção plena. Okay? Qual que é a característica do mindfulness? O mindfulness, se a gente falar assim de uma maneira super grosso modo, é você treinar a tua capacidade para estar no aqui e agora, para se conectar com você. Porque cada vez mais a gente perde essa capacidade de conexão. A nossa mente, ela tem uma tendência de estar ou no passado ou no futuro, ou no passado ou no futuro, e não estar no aqui e agora. Né? O Mark Williams, que foi um pesquisador que tentou conectar o que a terapia cognitivo-comportamental tinha trazido de descoberta para a gente aprender a regular o humor, ele fez uma conexão de tudo que foi descoberto com a terapia cognitivo-comportamental com aquilo que o Jon Kabat-Zinn tinha trazido em termos de mindfulness. E ele criou a terapia cognitivo-comportamental baseada no mindfulness, na atenção plena. E por que ele criou isso? Porque o que a terapia cognitivo-comportamental, se a gente falar grosso modo, de uma maneira bem simplista, o que ela define? Que o teu humor, ele é afetado pela tua cognição, pelo teu pensamento. Então, se você pode observar, se de repente você está se sentindo mal com alguma coisa, é porque alguma coisa você pensou. Né? Se você... uma situação hipotética besta, né? O teu chefe chega e não te cumprimenta hoje. Você pode pensar assim,
poxa, vai ver que ele brigou com a esposa. Isso é uma forma de enxergar a situação, você não personalizou. Agora, se a pessoa vai e pensa, ele deve estar chateado comigo. Então, se parasse só por aí, mas aí o cérebro é muito rápido. A cadeia vai sendo, ele está chateado comigo, eu vou ser mandado embora, eu não vou conseguir arrumar outro emprego, minha família vai passar fome. É muito rápido esse processo no cérebro. Então, de repente, você já está chateado com uma possibilidade da tua família passar fome. Se você entende isso conscientemente, você fala, nossa, não tem nada a ver isso aí. Quem disse que minha família vai passar fome? Você faz a intervenção cognitiva. Quando você sabe o pensamento e sabe fazer a intervenção, legal, você regula a tua emoção. Agora, muitos dos nossos pensamentos ficam no pré-consciente. Eles ocorrem e você não sabe que ocorreu, mas eles vão afetar o teu humor. Então, Mark Williams pensou exatamente isso. Já que eu preciso aprender a fazer a intervenção cognitiva e, através do meu pensamento, aprender a regular os meus sentimentos, isso é muito importante. Mas como é que eu faço se eu não percebo? Aí entra o Mindfulness, porque o Mindfulness é um treinamento que, quando você faz isso como uma prática de vida, você se conecta mais com aqui e agora. E você passa a perceber com mais facilidade aquele pensamento que potencialmente pode desestabilizar a tua emoção. Agora, tem outra coisa muito importante no Mindfulness também, né? Então, tem esse aspecto de você estar mais consciente daquilo que ficaria no teu pré-consciente, você não perceberia, você se conectando com aqui e agora. E tem também um outro aspecto, que é a interferência na parte emocional do teu cérebro. Nós temos duas partes do nosso cérebro que aumentam de tamanho, que é a amígdala e o hipocampo. A amígdala, ela tem uma função de ficar monitorando o risco o tempo todo. O hipocampo é a memória com significado. Então, teu hipocampo ele vai ajudar você a identificar a diferença entre um urso que está no quintal, se você mora lá no Canadá e de repente vê um urso ali no teu quintal, como pode acontecer, de um urso no zoológico. Então, é a memória com significado. Quanto mais você treina a memória, maior o teu hipocampo pode ficar. Lógico, crescendo ilimitadamente, não é que ele cresce de uma maneira absurda. E a amígdala também cresce. Eles crescem com aumento de conexões sinápticas nele. Se a tua amígdala cresce, você fica mais propenso a ficar monitorando o risco, aumenta muito a tua ansiedade. E se aumenta muito a tua ansiedade, você pode deprimir. A prática do Mindfulness, ela vai fazer com que você diminua a tua amígdala. Então, se você for uma pessoa que praticar com frequência o Mindfulness, ela reduz o tamanho da amígdala. Existem estudos que demonstram isso. E o que é o Mindfulness? O Mindfulness você faz exercícios que te conectam com aqui e agora, e geralmente eles estão você prestar atenção na tua respiração e prestar atenção no que está acontecendo com o corpo. Então você pode fazer um exercício de Mindfulness onde você senta confortavelmente na tua cadeira, você não precisa ter silêncio, não é aquela coisa da meditação transcendental que você precisa controlar absolutamente o pensamento para não pensar. Não. O Mindfulness, ele usa o teu próprio pensamento para te ajudar a ancorar no aqui e agora. Então, você vai, por exemplo, focar na tua respiração. Então, você vai observar toda hora que você inspira o ar, aí você pode usar diferentes técnicas, ou sentir o ar entrando pelas suas narinas, aí você sente até a temperatura do ar, né? Poxa, o ar entrou mais frio na minha narina. E aí depois eu respiro, solto, né? Pela própria narina, só que você percebe que o ar sai um pouquinho mais quente. Então você está se concentrando para fazer isso. Você só consegue fazer isso se você estiver no aqui e agora. Se você estiver pensando no que aconteceu ontem ou no que vai acontecer amanhã, você saiu do aqui e agora. E o interessante do Mindfulness é que quando isso acontecer, de repente você está aqui, estou prestando atenção na minha respiração, apenas isso. E aí, de repente, eu lembro que eu tenho que pagar uma conta.
eu não vou pensar assim, nossa, estraguei meu exercício. Não, eu simplesmente reconheço que eu parei de pensar na minha respiração, identifico, eu estava pensando no pagamento de uma conta e volto para a respiração. Então, isso é uma forma de exercício. Então, você concentra na respiração, sempre que você sair do momento presente do exercício que você está fazendo, você traz de volta. Você nomeia, não tem problema nenhum de nomear. Eu senti raiva, né? Senti irritabilidade. Você dá um nome e volta para o exercício. Outra coisa que a gente faz é o escaneamento do corpo. Então, você começa a analisar o teu corpo desde o do dedão do pé. Né? O que eu estou sentindo no meu dedão do pé? Eu estou sentindo alguma coisa? Estou sentindo um formigamento? Você não força nada, você só observa. E vai subindo, vai vendo o que você sente no tornozelo, o que você sente na barriga da perna. Então você vai fazendo isso até o topo da cabeça. Isso vai te forçando a ficar no aqui e agora. Então, o próprio John Kabat-Zinn, o Mark Williams, o que eles vão dizer? O mindfulness é uma prática, é uma forma de viver. Então é algo que você vai praticar todos os dias. Então ele vai aumentar a tua consciência do aqui e agora, e esse aumento da consciência do aqui e agora vai te dando uma série de benefícios. Né? Então, melhora a tua pressão sanguínea, melhora a tua capacidade de concentração, melhora a tua capacidade de identificar as tuas emoções. Por quê? Porque antes de ter inteligência emocional, você precisa ter consciência emocional. Então, você precisa saber o que você está sentindo, melhora a tua capacidade de fazer intervenção. Então, é uma prática, acho que nunca foi tão importante como hoje, porque hoje a gente tende muito à dispersão. Agora, uma coisa interessante, né? Essa informação que você passou, né? Como o nosso cérebro cria cenários para nos defender de algo que muitas vezes nem é a realidade. Sim. Né? Então, isso para os profissionais de recursos humanos é interessante porque há uma dificuldade grande no feedback. Né? E entender e se conectar na conversa com o colaborador, né? Entre líder e liderado, os dois lados. Né? A gente vê, por exemplo, muitas vezes as pessoas dentro das organizações chegando a conclusões, participa de uma reunião, pega uma frasezinha de toda a reunião e cria um cenário na cabeça que não é o que foi discutido. E aí depois você vai conversar com aquela pessoa e ela criou um mundo inexistente. E ela já está te julgando, já está condenando a companhia, já está, né, o colega. Mas espera aí, o que você entendeu, né? Isso. Não, calma, não é assim, né? Então acho que na cabeça da pessoa foi sendo criados cenários, para tentar justificar uma possível ameaça que ela não teve, mas ela entendeu que teve. Sim. E aí depois para você desconstruir isso e trazer a pessoa para a terra para você poder conversar, é dificultoso, né? Então, eu acho que para os líderes, né, e para os próprios profissionais que hoje não são líderes, mas que precisam dialogar com outras pessoas, é importante entender esse conceito, porque muitas vezes é aí que eu vejo que esbarra a comunicação, né? Porque às vezes a pessoa está tendo uma postura, falando coisas e a gente não entende, e qual que é a nossa reação? É ficar bravo, né? Isso. A gente fica muito bravo, começa né? E aí começa a discussão e não chega num consenso, né? Agora, quando a gente tem esse conceito técnico que você explicou, que isso acontece a nível do nosso cérebro, a gente começa de forma mais racional, procurar entender o presente, né? E tentar chegar num alinhamento, né? Perfeito. E é bem bacana isso que você está trazendo, Michel, dessa questão da criação de cenários, porque eu gosto de pensar na inteligência emocional como você levar emoção para inteligência e inteligência para emoção. Então nós temos
duas partes fundamentais no nosso cérebro aí que vão estar interagindo, que é o nosso córtex pré-frontal, que fica aqui atrás da nossa testa, né? Que é a parte racional, a parte cuida da parte de planejamento, vamos dizer assim, é o grande diferencial de nós seres humanos, né? Nós temos um córtex pré-frontal muito desenvolvido. E na parte mais central do teu cérebro, você tem o sistema límbico, que é o sistema emocional. Então, o córtex pré-frontal, ele pode ser um estabilizador ou um desestabilizador da emoção. Justamente por quê? Pela criação de diferentes cenários. Então, você pode criar um cenário X, né? Então, usando o exemplo do chefe que não te cumprimentou. Cenário 1, ele não me cumprimentou porque ele está com raiva de mim. Então, você criou o primeiro cenário. Opa, eu preciso me prender a esse cenário? Será que é só por isso que uma pessoa não cumprimenta a outra? Ele pode estar distraído, ele pode estar pensando no carro que ele quer comprar essa tarde, está lá super, né, bem focado naquilo. Então, quando você começa a criar cenários diferentes, você está praticando o que a gente chama da flexibilidade cognitiva. Isso tem que ser aplicado no mundo corporativo. Então, a gente precisa aprender a fazer e precisa ensinar nossas equipes a fazerem, que é lembrar que você pode criar cenários diferentes e conforme os cenários que você cria, você vai vivenciar emoções diferentes. Então, se eu interpreto, né, eu lembro até numa vez que eu estava levantando necessidades de coaching com um diretor, né, para uma pessoa da equipe dele. E ele estava comentando na conversa de uma outra pessoa da sua equipe. E a gente estava falando um pouco sobre isso, e ele falou, nossa, isso é interessante que você falou, porque estávamos eu e essa pessoa participando de uma reunião com o cliente. Eu saí dessa reunião com o cliente super motivado, né, pensando em algumas possibilidades, e essa pessoa que se reportava a mim saiu super chateada. Por quê? Porque ela deu um enfoque completamente diferente do que ele tinha dado. E aí, quando eles trocaram ideias, ali ele relativizou um pouco o que ela tinha pensado. Então é isso, né? A gente tem que treinar essa habilidade. Por quê? Porque hoje uma competência fundamental para qualquer pessoa que trabalha no mundo corporativo é aprender a fazer a regulação emocional. Hoje, quando eu trabalho em processos de assessments para os meus clientes, eu estou analisando também como competência o quanto aquele executivo que eu estou avaliando é capaz de trabalhar a sua regulação emocional. Porque antes a gente pensava, né, você falava em competência, você ia pensar foco em resultados, autogestão, liderança, são todas competências importantes. Mas a capacidade de regulação emocional é fundamental para todos nós seres humanos. E no mundo corporativo, que eu brinco, né? O mundo corporativo às vezes é uma máquina de triturar carne, né? Sim. Não é fácil. É difícil, né? A gente passa o dia inteiro ali, a gente tem demandas que nos estressam. Então, se você não aprende a fazer tua regulação emocional, aí você pode ter um burnout, né? E eu fiquei bastante impressionado depois de atender esse congresso, porque foi lá nos Estados Unidos e eles deram inúmeras dicas de livros, de podcasts, de entrevistas, enfim, né? E aí você começa a pesquisar e ouvir a quantidade de pessoas famosas que vivenciaram ou ainda vivem burnouts Uhum. severos, Sim, de pensar até em se matar, sim. né? E pessoas que você olha na TV, astros de Hollywood, modelos, cantores, que nas mídias sociais ali tá sempre feliz, tá sempre com o show com 1 milhão de pessoas, tá sempre cercado de vida, mas eles contam episódios assim muito impactantes, Sim. né? Por conta dessa pressão, né? Dessa exigência neles e não souberam lidar, não souberam discernir, né? Não souberam controlar. E é
interessante esse caso que você falou de perspectivas diferentes da realidade, porque isso acontece várias vezes. Né? Eu mesmo já tive N situações, né, de você sair de uma reunião inspirado e o seu colega, ou o seu líder, ou o seu liderado para baixo. E aí você fala, nossa, a gente estava na mesma reunião, ou às vezes ao contrário. Às vezes a gente sai para baixo e não foi ruim, e o cara sai. Então, a forma como a gente, né, o nosso estado de espírito, né, naquele dia, naquele momento, ele influencia muito na percepção da nossa realidade, né? Isso. E aí eu acho que a técnica do mindfulness é interessante porque te reconecta com você mesmo, né? Exatamente. Te volta para o seu eu, né? Para a centralidade do seu pensamento, para você começar a discernir de forma racional, né? O que está acontecendo ao seu redor, né? Porque senão você coloca, que eu brinco, né? Você põe tudo no liquidificador, liga e tá tudo, né, misturado ali. E no dia a dia não é bem assim, né? Exatamente. Você aprende com o mindfulness a ter foco. Então, o foco é o seguinte, aquilo que você... É o slot que você ocupa naquele determinado momento, você faz uma escolha, né? Eu vou ficar preocupado aqui com uma determinada coisa. Estou preocupado, estou sentindo uma dor do lado aqui, eu começo a pensar que é um câncer. Então, você está ocupando aquele slot de memória naquele momento, focado naquilo. Quanto mais você rumina sobre aquilo, aquilo vai te afetar. Então, a gente tem que ter essa habilidade. Estou preocupado demais com isso. Isso aqui não está me ajudando a fazer nada. Quer saber? Eu vou marcar uma consulta médica. Pronto, agora que eu já marquei minha consulta médica, eu vou esquecer isso daqui. Porque eu vou resolver isso aí quando eu conversar com o meu médico. Então, você vai numa reunião, você com uma outra pessoa, cada um deu um determinado foco. Né? E conforme o foco que você dá, você vai vivenciar a raiva, você vai vivenciar a alegria, você vai vivenciar a emoção, você vai vivenciar o desânimo. Então a gente precisa aprender, primeiramente, como eu disse, ter essa consciência emocional, escolher o foco que você vai dar e a partir dessa escolha do foco, você vai vivenciar reações diferentes. Isso não significa que você vai fugir da realidade. Não é aquela coisa, eu não posso permitir que nada negativo ocupe a minha mente. Não, você pode permitir que algo negativo e você nem deve fugir, porque quanto mais você foge, se eu falar para você, Michel, agora não pense num urso branco, você vai pensar num urso branco. Né? Então a gente sabe isso aí é algo que é um lugar comum. Agora, você não nega que você pensou no urso branco, você entende, mas por que eu estou pensando nesse urso branco? Eu não quero mais pensar nesse urso branco, eu vou mudar meu foco. Aí tem pessoa que fala, mas eu não consigo. O meu pensamento volta toda hora para aquilo que eu não quero pensar. Aí é um treinamento que você tem que fazer. É uma decisão. A gente diz, no ponto de vista da neurociência, não existe transformação sem intencionalidade. Então, a pessoa ela vai fazendo uma escolha, ela vai treinando a habilidade dela para mudar o foco. Não significa que se ela está mudando o foco, o urso branco vai sair imediatamente da cabeça, mas a partir do momento que ela decide pensar no urso preto, paulatinamente o urso branco vai saindo da mente dela. Então, essa capacidade de dar o foco certo para as coisas, ela faz toda a diferença. E é um treinamento que você vai ter que fazer. Então, o mindfulness, ele vai te ajudar nesse processo também, né? O exercício mental é como, né, poderia falar assim, né? É igual o exercício físico. Sim. O exercício físico, eu sinto o cansaço muscular. Sim. O exercício mental, eu sinto a estafa mental. Isso, exatamente. Né? Mas da mesma forma que eu preciso exercitar um músculo para conseguir carregar um peso maior, eu preciso exercitar o meu cérebro para que eu possa pensar melhor. Isso, né? Exatamente. E aí, ontem eu estava dando aula na minha academia de Kung Fu,
E eu fiz uma analogia para a turma pensando nisso, né? A gente tem no dia 86.400 segundos, né? Então, eu falei para eles assim, imagina que você recebeu aqui em dinheiro R$ 86.400. Todo dia você acorda, você recebe R$ 86.400. Tá aí na sua frente o dinheiro. Sim. O que você vai fazer com esse dinheiro? Aí alguns falaram, bom, eu vou investir, eu vou sair para comer com a minha família no melhor restaurante, eu vou comprar uma passagem para a Europa, né? Ou seja, todos procuraram empregar aqueles R$ 86.400 em felicidade. Então eu falei para ele, agora você imagina que R$ 86.400 está lá na sua mesa, você foi no banheiro, alguém passou lá e pegou R$ 500 e sumiu com R$ 500. Tomou R$ 500 do seu dinheiro. E você volta do banheiro e vê aquilo. A pergunta é, você vai gastar os 85.900 reais que sobraram procurando achar os R$ 500? Ou você vai esquecer esses R$ 500 e vai continuar gastando os 85.900 reais em felicidade? Eu vou gastar em felicidade. Então, a mesma coisa com o tempo, né? Então, a gente tem 86.400 segundos por dia. Às vezes, a gente tem uma situação de 100, 200, 300, 400 segundos de estresse, de 1.000 segundos de estresse. O que eu vou fazer com o restante do meu tempo? Eu vou gastar ruminando, tentando achar uma solução para aquela situação de estresse e ruminando, ou eu vou deixar aquilo, foi alguém que roubou esse meu dinheiro, esse meu tempo, e eu vou gastar esse tempo com situações que me tragam felicidade. Exatamente. Aí o pessoal, vou gastar com felicidade. Então o dia a dia é a mesma coisa, né? A gente precisa valorizar o nosso tempo, né? Porque o tempo é algo que a gente gastou. Isso mesmo. E não volta atrás, não adianta. Sim. Né? Então, a gente precisa ser muito criterioso aonde a gente gasta o nosso tempo. Exatamente. É muito bacana esse ponto que você está trazendo. E a pessoa pode argumentar, mas eu queria fazer isso, mas eu não consigo. Então, aí que entra o conceito de treino de habilidades. A gente não deve simplesmente falar, eu não consigo fazer isso. A gente tem que pensar, eu quero desenvolver essa habilidade, então eu vou começar a treinar diariamente essa habilidade. Né? Então, ela treinando a habilidade, ela aperfeiçoa. Muito legal. Tentando talvez aí resumir, né, um passo a passo que você falou do Mindfulness, eu anotei aqui 6 etapas da sua fala de hoje e de outras que você que eu já ouvi, né? Que é, ao ter um sentimento, né? E se me corrigir se eu estiver errado, se eu anotei errado também, eu vou corrigir aqui para mim mesmo. Mas assim, ao ter um pensamento, né? Um sentimento ruim, uma sensação ruim, primeiro, né? Parar, falar, peraí, vamos auditar esse pensamento, esse sentimento. Segunda etapa. Por que está acontecendo isso? Né? Deixa eu me sintonizar, deixa eu entender os aspectos que estão aflorando esse pensamento, esse sentimento. Terceiro, uma vez feito isso, você vai conhecer a fonte daquele seu momento de ansiedade, de estresse, de burnout. Depois, o quarto, né? Você começar, então, a praticar o antídoto para aquilo. Né? E aí, aqui é onde a gente falha, porque a gente desiste. Né? A gente começa a praticar e não vem do dia para a noite.
Exatamente. A gente vai voltar a pensar no urso branco ali. Isso. E aí a gente, puta, tá vendo? Eu não consigo. E a gente acaba desistindo. Mas não, é igual um exercício físico. Hoje eu não consigo fazer 10 flexões. Se eu desistir, eu nunca vou fazer 10 flexões. Isso mesmo. Né? E aí eu vou fazendo esse. E aqui eu acho que é o looping importante. E aí depois disso, você consegue definir claramente os seus boundary conditions, né? Os seus limites, aonde você consegue entender até que certo ponto é coisa da minha cabeça, são situações hipotéticas, e até certo ponto é a realidade. E aí, com isso, né, num ciclo PDCA, porque eu gosto de trazer tudo para a racionalidade, né, da exata, né, não que não seja racional, o mindfulness, mas trazer para exata, num sexto passo, o ciclo PDCA, né? É eu planejar a minha volta, ou seja, eu fazer esse ciclo contínuo de virtuoso, né? De melhoria. Seria mais ou menos isso? Não, é bem bacana isso que você fez. Eu gostei muito que você trouxe esse ponto. Você vai melhorando aos poucos e você tem que ter persistência. Sim. Então você tem que ter uma determinação, você tem que quebrar o ciclo de manutenção negativo e criar um ciclo de manutenção favorável para aquilo que você quer. Lembrando que é um processo. Então, o pensar no urso branco está te incomodando é uma transição. Você não tem que ter a expectativa de que você vai fazer aquilo e o urso branco vai desaparecer. Já que não desapareceu, eu estou treinando melhorar um pouco mais a ansiedade que eu sinto na hora de falar em público. Então, eu vou desenvolvendo habilidades, né? Ou, por exemplo, eu vou controlar a minha ansiedade. Então, a ansiedade tem uma fórmula. Qual que é a fórmula da ansiedade? A ansiedade é ameaças dividido por recursos de enfrentamento. Quanto mais eu aumentar o tamanho das minhas ameaças sem mudar os recursos de enfrentamento, maior será a minha ansiedade pela fórmula matemática. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que arrumar estratégias para redimensionar a minha ansiedade e aumentar meus recursos de enfrentamento. Por exemplo, numa reunião, o que seria aumentar meus recursos de enfrentamento? Eu vou me preparar muito bem para essa reunião, eu vou pensar em possíveis perguntas que as pessoas podem fazer, eu vou ter um material de apoio que, se precisar, eu vou recorrer, eu vou humanizar um pouco mais a situação, entendendo que as pessoas que estão ali não são meus inimigos, tirar um pouco do egocentrismo, né? Porque uma coisa que a gente não pensa, o tímido, ele é egocêntrico. Ele pensa que está todo mundo pensando nele o tempo todo. Que se ele falar alguma coisa, está todo mundo só preocupado com aquilo que ele falou. Então a gente tem que, deixa eu desfocar um pouco, deixa eu ser menos egocêntrico aqui. Então você vai aumentando os seus recursos e você redimensiona a ameaça e você muda a tua ansiedade. Mas isso é uma prática. Você quer fazer isso? Começa a treinar várias vezes, começa a se expor mais a situações que te ameaçam. Então, você quer se tornar um palestrante melhor? Dê aulas, dê palestras gratuitas. No começo você vai fazer mal aquilo, mas você vai treinando e vai melhorando. E onde o Mindfulness entra nisso? O Mindfulness é o exercício que você está fazendo ali, você vai fazendo 10 minutos por dia, que é como se fosse a musculação que vai te preparando para poder fazer isso no dia a dia. Então, quem quiser explorar um pouco mais o conceito de Mindfulness, tem o livro tradicional do Mark Williams, que chama Atenção Plena. Então, é meio que o livro base ali, onde ele ensina o conceito, ele tem os áudios, né? São 8 áudios que você vai praticar uma semana cada um para treinar a habilidade. Então aí é uma recomendação, quem quiser conhecer um pouco mais, né? Fantástico, fantástico. Bom, a gente falaria aqui muito e muito tempo, né? Tá bem interessante essa conversa, mas nós estamos chegando no final. E no final eu costumo fazer 3 perguntas para os convidados. Então, a primeira, né? Na sua carreira, compartilhar conosco aquele momento que a gente fala, o momento uhul, aquele momento de conquista, aquele momento positivo que mais te marcou. Eu acho que foi a transição que eu tive coragem de fazer, porque eu trabalhei mais ou menos 20 anos com recrutamento, seleção de executivos, de altos executivos e assessment. Foi o momento que eu decidi ser coach executivo e psicólogo.
né, que eu trabalhando com a terapia cognitivo-comportamental. Foi uma mudança ali hoje eu brinco, eu não trabalho mais, né? Hoje eu faço aquilo que eu amo e foi Interessante um você grande ter ponto. falado isso, porque todos os nossos convidados até o momento falaram exatamente de que o momento mais importante da carreira foi quando eles fizeram uma transição de um trabalho normótico Uhum. para o trabalho de propósito. Então, quando a Exatamente. pessoa ela encontra o seu propósito, encontra aquilo que né, complementa, foi o momento mais importante. E tendo ciência, né, dos riscos e das dificuldades e do recomeço, Exatamente. né? Todos tiveram esse momento e tomaram e assumiram. E o começo, lógico, você sai de uma carreira estabilizada, que todo mundo te conhece como assessment de executivo e vai ser psicólogo, vai trabalhar com coach. Então, Uhum. é um recomeço, né? Sim. E todos tiveram essa ciência, mas assim, foi interessante que todos falaram isso. E aí fica a dica para todos nós, né? Porque se você está indo para um trabalho onde aquele trabalho não te traz felicidade, Uhum. e a gente aqui é bem racional, você tem conta para pagar, então calma, mas faça um planejamento para mudança, não vai sair loucura pedir a conta, né? Faça um planejamento de mudança para que você caminhe no propósito que te completa, não é isso? Exatamente. Eu fui fazer isso depois de 20 anos. E tudo que eu fiz nesses 20 anos me ajuda demais hoje. Sim, Faz eu ser quem eu sou. Então eu sou muito grato a tudo que eu passei, né? Tudo que eu anteriormente, vivi são anteriormente. experiências importantes, né? Isso. E por outro lado, aquele momento que você, eu falo não de falha, mas um momento de maior aprendizado, né? Aquele momento que você sentiu, foi aquele momento ruim, mas a gente sempre olha o lado cheio do copo, né? Uhum. Que foi o seu momento de maior falha ou maior aprendizado? Olha, eu acho que ainda, né, o momento de maior falha e maior aprendizado ainda é conectado com a minha carreira. Foi quando eu não tive coragem de lutar pelo meu propósito, quando eu quis fazer uma transição, mas que não era uma transição verdadeira. Uhum. Sabe, eu ainda quis continuar trabalhando com o que eu trabalhava, forçando a minha natureza, e foi muito ruim na minha vida porque eu cheguei a adoecer, né? Eu cheguei a ter um burnout, porque eu estava me forçando a fazer alguma coisa que eu sabia que não devia jamais fazer, né? Então eu, de certa forma, se eu tivesse tido uma coragem de fazer essa transição um pouquinho antes, teria sido melhor. Melhor. Uhum. Eu li um livro de um ex-monge, né? Chama Jay Shetty. E ele falou que quando você vai fazer essas transições, Uhum. ele recomenda você procurar, na medida do possível, aplicar o seu propósito de vida no trabalho corrente. Uhum. Buscar situações mínimas possíveis, Uhum. mas que você consiga exercitar o seu propósito, Uhum. né? E, em paralelo, você vai trabalhando para que você vá abrindo o caminho para você encontrar o seu propósito. Dessa maneira, você não faz um shifting rápido, você não se estressa, né? Uhum. Porque aqueles pequenos momentos que você acha ali que você consegue agir com o seu propósito dentro da sua função atual, vai te dar um prazer, vai te dar um fôlego Sim. para evitar esse Muito esse bacana. estresse. Então, Uhum. são pequenos momentos que te deixam feliz, que vai enche o tanque. Uhum. Aí você vai trabalhando, né, para até que você consiga fazer o shift da sua Muito carreira aí, bacana. né? E por fim, né, como você define o seu propósito atual como pessoa e como profissional? Qual é o seu propósito de Uhum. vida hoje? Bom, primeira coisa, eu não consigo desconectar meu propósito de vida com a espiritualidade. Então, primeiro, uma profunda conexão com Deus, e ah, adquirir conhecimento que
e transmitir conhecimento que pode impactar na vida das pessoas e transformar a vida das pessoas para que elas tenham mais felicidade, mais saúde mental, mais saúde emocional e até mais saúde espiritual. Então esse é o meu maior propósito. Eu sou alimentado por isso. Eu preciso adquirir conhecimento, mas eu preciso transmitir esse conhecimento. Muito bom, muito bom. Bom, Paulo, queria te agradecer a sua presença, né, aqui. Foi um prazer aí vê-lo pessoalmente pela primeira vez, né? Nós falamos já há um bom tempo, mas é importante vê-lo pessoalmente. Sim, com certeza. É sempre fonte de aprendizado a todos nós. Espero que vocês tenham gostado. Você quer falar palavras finais aí do nosso podcast? Bom, te agradeço muito por essa oportunidade, né? Você me deu a oportunidade de fazer o que eu mais amo na vida, que é transmitir conhecimento. E foi maravilhoso também, né? A gente já se conhece há muito tempo e ainda a gente... É coisa dessa realidade virtual, né? Sim. E ainda a gente não tinha se visto pessoalmente, é muito bacana. E mandar uma mensagem de esperança, né? Para quem está ouvindo. Então, é isso. Não existe transformação sem intencionalidade e sem processos. Então, crie seu propósito, estabeleça o processo e tenha perseverança para buscar aí, para realizar aquilo que você precisa realizar. E sempre busque teu propósito no momento certo, não precisa ter pressa, mas no momento certo, se encontre com o seu propósito, se agarra com ele e segue com ele, porque aí você vai ver sua vida se transformar. Muito legal. Bom, gente, muito obrigado a todos por ouvirem o nosso podcast, o Descomplica TID, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional, e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe o seu review, deixe seu like, compartilhe. Eu adoraria ver os comentários de vocês. A gente tem recebido muitos comentários, procuramos responder a todos. Espero vocês no nosso próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.